Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estar falando da função cosseno, tá? Então a gente vai estar falando de uma função real do tipo f de x, que é igual ao cosseno de um valor x, tá? Então o x vai ser a nossa variável, e essa variável vai ser uma medida de um arco, beleza galerinha? Bom, assim como a gente viu na função seno de x, a função cosseno de x ela é bem semelhante, tá? A gente vai fazer aqui primeiramente um esboço do gráfico da função, tá? Então vamos fazer um esboço primeiramente do plano cartesiano, tá? Para a gente começar a fazer as nossas considerações, ok? Então, novamente, vamos fingir aqui que está bonito, tá? Lembrando que aqui os valores do domínio da função, né? E aqui os valores da imagem da função, né? O nosso f de x, beleza? Bom, vamos considerar que o domínio da nossa função são as medidas do arco. Vamos considerar aqui a nossa circunferência trigonométrica, né? Lembrem que no eixo das abscissas aqui a gente tem os valores do cosseno do arco, né? E aqui nas ordenadas a gente teria o valor do seno do arco, que nesse caso a gente não vai estar utilizando, somente os valores do cosseno, beleza? Bom, se a gente pegar um arco de 0 graus, tá galera? Então se o nosso x aqui for igual a 0, tá? O cosseno de 0, nós vimos, né? Aqui na circunferência trigonométrica, quando a gente fez essa aula, que é 1, né? Então, os valores do cosseno são os valores aqui na abscissa. Quando o arco é 0, o cosseno é 1, tá, galera? Então, vamos considerar que o nosso 1 seja aqui, ok? Então, aqui a gente teria 1, beleza? Cosseno de 0 é 1, então eu vou começar nesse ponto aqui, beleza? Se eu partir para o meu arco de 90 graus, ou π meios, né? O cosseno de π meios aqui vai ser 0. Então, se eu chegar aqui em π meios, π sobre 2 nesse ponto aqui, a gente vai ter que o valor do cosseno é 0. Lembrando que os valores de x e aqui é o nosso f de x, que agora são os valores do cosseno de x, né? O próximo ponto notável seria aqui em π, né? Aqui em π, o cosseno de π é menos 1. Então, se eu tivesse aqui π, eu teria o valor da função igual a menos 1, certo? Então, aqui o nosso valor para o domínio π, o valor da função é menos 1, certo, galera? E se eu chegar aqui em 3π meios, né? 3π meios, vamos colocar aqui 3π sobre 2, tá? O cosseno de 3π sobre 2, né? A abscissa aqui é 0, então o cosseno de 3π meios é 0. Então, vai passar por aqui o nosso gráfico, ok? E quando eu fechar aqui a minha volta em 2π, tá? O cosseno de 2π é a mesma coisa que o cosseno de 0, então vai ser 1, né? Então, aqui em 2π o nosso f de x vai ser igual a 1, beleza? Então, tá aqui o pontinho da função, tudo bem? Se a gente for traçar o gráfico, então, né, ele vai ficar semelhante ao gráfico que a gente fez da função seno, com uma leve diferença aqui que vocês já vão perceber, né? Que na função seno, a gente, aqui em seno de 0, a gente começava aqui da origem, né? Notem que aqui no cosseno a gente está sendo o valor igual a 1, né? O f de x é 1 por x igual a 0. E aí ela desce, né? Aqui em π meios vai no 0, em π vai no menos 1, e depois em 2π sobe aqui no 1 de novo, beleza? Se a gente continuasse fazendo mais uma volta, o que aconteceria com esse gráfico? Ele ia continuar aqui, né? Ia fazendo esse movimento cíclico, periódico, né? Lembre que a função cosseno, assim como a função seno, são funções periódicas e da mesma forma que a função seno, a função cosseno tem um período igual a 2π, né? Notem que eu fiz aqui uma volta aqui e se eu continuar aqui eu vou começar a repetir, né?
a partir de 2π. Então, o período dessa função é 2π, beleza? Então, a gente pode até colocar aqui que o período da função cosseno é 2π, assim como na função seno, tá? E a imagem, tá? Dessa nossa função, imagem, tá? Assim como na função seno, também vai ser o intervalo fechado, que vai de -1 até 1, tá? Então, praticamente a diferença da função de seno para a função cosseno é que a função seno a gente parte aqui da origem e a gente sobe, tá? A função seno ela vai ser uma função ímpar e a função cosseno ela acaba sendo uma função par, tá? E o nome do gráfico, né? Esse gráfico aqui, né? Se a gente continuasse ele, ia ficar mais parecida a curva, né? Com a curva da senoide, só que esse cara aqui é chamado de cossenoide, tá? Então, a função cosseno, o seu gráfico se chama cossenoide. Beleza, galerinha? Vamos lá fazer um exemplo aqui com números para a gente ver como é que vai ficar. Um exemplo de uma outra função. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, tá, vamos fazer um estudo da função f de x igual a, sei lá, 2 mais 3 cosseno de 2x. Olha aqui que bonito que está ficando, né? Como é que a gente vai proceder? Se a gente fosse montar fazer o esboço do gráfico dessa função, assim como a gente fez com a função da seno anteriormente, então a gente vai fazer um esboço aqui do plano cartesiano, tá? Então, fazendo o esboço do nosso gráfico aqui, tá? Eita, que botou aqui no final. Enfim, vamos lá. Se a gente pegasse x igual a zero, então a gente vai colocar aqui o x e aqui o nosso f de x, né? Se a gente pegar o nosso x igual a zero, ó, 2 vezes 0 vai dar 0, tá? 2 vezes 0 vai dar 0. Cosseno de 0 é 1, tá? Cosseno de 0 é 1. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5, tá? Então aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ficou pequeno aqui, deixa eu dar uma remendada aqui, tá, galera? Então, aqui vai ficar 5, né? Vamos colocar aqui o nosso f de x. Então, quando o x é 0, o nosso f de x é 5, né? 2 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 1, 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 2 é 5. Então, estaria aqui, belezinha? Se a gente pegasse, por exemplo, o próximo valor aqui, a gente, ao invés de pegar, como a gente fez antes, π meios, vamos supor que a gente pegue π sobre 4, tá? Vamos pegar aqui π sobre 4, beleza? Vocês já vão ver por que eu estou pegando π sobre 4, ó. 2 vezes π sobre 4, né, se meu x é π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 dá π meios. Cosseno de π meios é 0. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2 vai dar 2. Tá? Então, a gente tem aqui, quando eu tenho x igual a π sobre 4, o meu f de x é 2. Beleza, galerinha? Então, ó, recapitulando, 2 vezes π4 é π meios, π quartos é π meios, cosseno de π meios é 0, 3 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. Ok? Agora, se eu tiver aqui o meu π meios, tá? Vamos colocar aqui π sobre 2, tá? O que vai acontecer? 2 vezes π meios vai dar π.
Cosseno de π é menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, aqui vai ser menos 1. Tá? Então, a gente tem em π quartos, a gente tem aqui 2, né? Aqui no zero tinha 5 e aqui no π meios a gente vai ter menos 1. Ok? Se eu pegar agora 3π quartos aqui, deixa eu colocar aqui 3π sobre 4, né? Vezes 2 vai dar 6π sobre 4. 6π sobre 4, simplificando, fica 3π sobre 2, né? E o cosseno de 3π sobre 2 é 0. 3 vezes 0 dá 0, 0 mais 2 vai dar 2. Então, quando x é 3π quartos, a gente vai ter o f de x igual a 2, certo? 2 vezes π vai dar 2π. O cosseno de 2π é 1, né? O cosseno de 2π é 1. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2 é 5, tá? Então, o próximo valor aqui seria π, certo? E o f de x, quando x é π, é 5, ok? Então, estaria aí, certo, galera? Como é que vai ficar esse gráfico aí? Então, ele vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui. Vai passar por aqui, né? Que é como se fosse uma crista. Vai passar por aqui, vai ter que passar nesse ponto aqui e aqui vai estar na crista novamente, tá? Não é uma parábola, embora pareça, né? Deixa eu remendar esse π meios aqui, colocar em outro lugar que está atrapalhando. Então, aqui seria o meu π sobre 2, tá? Deixa eu remendar aqui onde eu apaguei. Então, seria alguma coisa parecida com isso, tá? Se eu fosse continuar colocando valores para o meu domínio aqui, né? Então, o meu gráfico ia continuar fazendo esse movimento aqui, né? No caso, para nós, já é suficiente para fazer um pequeno estudo da nossa função aí, tudo bem? Sacada, galera, por que eu fui colocando de π quartos em π quartos aqui, não de π meios em π meios, como a gente fez na função seno? Porque eu vi que aqui estava dobrado, né? Isso vi que se eu multiplicasse π quartos por 2, ia dar o meu π meios, que são os valores notáveis que a gente já tem ali na nossa tabelinha. Certo, galera? Então, são essas sacadinhas que a gente vai pegando conforme vai passando o tempo aí. Tudo bem? Bom, o que a gente pode concluir aqui? Primeira coisa, se a gente fosse avaliar o período dessa função aqui, tá? O período dela mudou, tá? Não é mais como era antes aqui de 2π, tá? Essa função aqui, 2 mais 3 cosseno de 2x, o período dela vai ser igual a π, tá? Por que igual a π? Porque notem que eu fiz um movimento completo aqui, movimento não, mas enfim, a função começou a repetir valores, tá? A partir de π, né? Então, fui de 0 até π. Se eu continuasse até 2π, eu ia ter dois movimentos desse completo, tá? Então, o período dessa função é somente π, beleza, galerinha? A imagem dessa função aqui, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. A imagem dessa função, tá? É o intervalo, olha aqui, ó, que vai de menos 1 até 5, tá? Então, vai de menos 1 até 5, tá, galera? Conjunto fechado que vai de menos 1 até 5, ok? A amplitude dessa função aqui é 6, né? De menos 1 até o 5, ela está tendo uma amplitude de 6 unidades aqui. Certo, galera? Então, era mais ou menos isso. Agora, assim como a gente fez na função seno lá, se devem estar lembrados, a gente fez uma generalizaçãozinha, né? Então, vamos fazer aqui uma generalização para a nossa função cosseno, tá? Então, sempre que eu tenho uma função do tipo assim, f de x igual a
é A mais um certo B, que multiplica o cosseno de um C, uma constante, vezes a nossa variável x mais uma certa constante b. Tá? Então isso aqui é o que você pode encontrar na pior das hipóteses, digamos assim. Tá? Então, assim como na função seno, tá? Reparem que esse A seria esse 2 aqui, né? Nós vimos já lá na aula da função seno que esse cara aqui mexe na translação vertical, né? Ele desloca o eixo de simetria do gráfico da minha função aqui, né? Veja que aquela 2 no eixo de simetria ficou aqui, na reta y igual a 2, certo? Esse B aqui, ó, mexe na amplitude, né? Ele faz a amplitude aumentar ou diminuir. Então, veja que aqui eu tinha um 3, então eu estou multiplicando tudo por 3, se a minha amplitude antes era 2, aqui na função cosseno, né? Aqui a minha amplitude ficou igual a 6, ok? Esse Czinho aqui, que eu falei também na aula da função seno, ele vai interferir no período da função, tá? Ele é inversamente proporcional ao período da função. Então, tipo assim, se quando eu tinha só cosseno de x, o período era 2π, como agora eu tinha aqui 2x, o meu período ficou só π, tá? Então, como eu multiplico aqui por 2, o período caiu pela metade. Então, essa constantezinha na frente da variável aqui, ela influencia no período da função. E esse d aqui, galera, faria uma translação horizontal, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui 2 vezes 3 cosseno de 2x mais π. Então, quando eu estivesse fazendo aqui para x igual a 0, eu não ia fazer cosseno de 0, eu ia fazer cosseno de π, por exemplo. Beleza, galerinha? Bom, eu acho que era mais ou menos isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Até mais!